Oi, gente. Hoje eu vou dar sequência ao artigo que a gente começou a ler aí. Eu comecei a ler para vocês no último vídeo. Esse já é o terceiro vídeo desse artigo, porque ele era muito extenso. Então eu vou abrir os slides para vocês entenderem e estar acompanhando aí, tá bom? Bom, para quem não sabe ainda, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Esse é um curso de extensão do meu estágio psicopedagogia no ensino fundamental. A gente, em tempos de pandemia, está tendo a oportunidade de realizar esses cursos de extensão, está levando informação para a comunidade, e para amparar nosso curso, para dar continuidade e aproveitar essa. É uma oportunidade de estar levando a informação para vocês. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ayla Cristina dos Reis, faço licenciatura em psicopedagogia, meu RU 2027218, e esse, como eu disse, é o meu estágio supervisionado em psicopedagogia no ensino fundamental. Bom, para esse curso de extensão, para esse estágio, eu optei em trazer informação sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Vou aprofundar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre eles, o que são os distúrbios, as dificuldades de aprendizagem, uma parte de diagnóstico, como trabalhar com isso. Trouxe aí também um livro no começo do curso. Se você não viu os vídeos, volta lá, assiste, estão todos aí no meu canal. E para fazer todo esse embasamento teórico, para a gente entender como que o sujeito aprende, como que o indivíduo aprende, como que ele assimila as informações e quais as dificuldades, né, tipos de dificuldades que a gente pode encontrar aí nesse caminho da aprendizagem, aí nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, que é onde a gente mais descobre essas dificuldades de aprendizagem, que podem ser socioeconômicas, emocionais, ou serem mesmo alguns distúrbios de aprendizagem. Então, dando continuidade ao artigo, que é o artigo As dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, patologias ou intervenções pedagógicas não adequadas, o universo do impedimento, do não saber, o ser aprendente em risco. Esse aí é o título longo do nosso longo artigo, que foi escrito pela professora mestre Glaciene Januário Rodes Lira, tá? Todos os créditos aí desse artigo são dela. E dando sequência, então, nós estamos agora no título dentro do artigo, o professor, a família e a aprendizagem. Cole, Marchese e Palacios, 2004, coloca a importância da intervenção específica e individual por parte dos professores com crianças com dificuldades de aprendizagem para superação no contexto escolar. Você vai escutar alguns barulhos, que a gente tem uma base de helicóptero bem aqui ao lado, tá? Espero que não esteja atrapalhando muito. Ó. Tais intervenções devem ser coordenadas o mais estreitamente possível nos ambientes familiar e escolar, já que é nestes ambientes que as crianças passam a maior parte do seu tempo. Não se trata de converter pais e professores em terapeutas, mas de aproveitar os ambientes mais naturais e espontâneos que favoreçam e estimulem a aprendizagem. Para os autores, uma boa alternativa para trabalhar os problemas de aprendizagem é comunicar-se mais e melhor. Há vários fatores que podem influenciar na aprendizagem da criança,
como foram citadas anteriormente. A maior parte está fora do controle dos educadores, mas os educadores devem procurar incidir sobre as variáveis que estão efetivamente sob o seu controle. Com Marchese e Palacios, 2004, página 88, trazem algumas orientações básicas para o trabalho dos educadores, como, ao planejar e aplicar a aula, o professor deverá partir dos interesses, das experiências e das competências da criança, adaptando o conhecimento à sua experiência e habilidades comunicativas e linguísticas, ajustando os diferentes elementos da linguagem aos conhecimentos prévios e às suas possibilidades compreensivas. Esta prática não se trata de empobrecer ou limitar o estímulo linguístico que a criança recebe, mas torná-lo mais acessível, procurando favorecer sua aprendizagem. O professor deve evitar corrigir ou mesmo pedir que a criança que repita suas produções erradas, pois esta atitude pode aumentar na criança a sensação de fracasso, inibindo ainda mais suas iniciativas de comunicação. É muito importante que a criança tenha um tempo apropriado para se expressar, como descrever experiências, fazer perguntas, expressar sentimentos, dar informações, fazer julgamentos. Isto ajudará no desenvolvimento de sua autoestima e de sua segurança pessoal. O professor deverá ainda utilizar todos os meios que podem facilitar a compreensão da mensagem e o bom estabelecimento da interação comunicativa, como os gestos e as expressões faciais e corporais. Levar em conta ainda que as crianças com dificuldades de linguagem podem sentir-se inseguras em situações em que haja um grande componente de discussão oral, leitura e escrita. Assim, é necessário o uso de recursos visuais, como gráficos, desenhos, vídeos, figuras para representar melhor o que está sendo tratado. Os jogos proporcionam um contexto muito rico para o uso da linguagem. Então, deve ser aproveitado pelo professor em diversas situações da sua prática. Outro ponto muito importante no desenvolvimento das crianças é a participação da família, que devem ser informadas sobre o trabalho que a escola está desenvolvendo com seus filhos, para poder apoiá-lo melhor. O trabalho dos professores em sala de aula com alunos desmotivados é bastante complicado, principalmente quando o aluno já se instalou uma rejeição da atividade escolar. Neste caso, é quase impossível se ter êxito, pois o trabalho isolado do professor, que enfrenta tal atitude negativa dos alunos, devem ser trabalhadas em todas as aulas e em todos os períodos, para a prevenção da desmotivação e uma prática de ensino mais motivadora, para conseguir que os alunos confiram algum sentido às suas aprendizagens e se sintam motivados. Para isto, o professor precisa ensinar bem. Assim, o educador deverá ensinar e pensar onde seus alunos devem entender o significado das atividades escolares, facilitar que o aluno compreenda o que e o para que da tarefa, assim como os critérios de avaliação. O aluno precisa saber que o professor espera dele diante de cada tarefa proposta. Deve favorecer a participação e a autonomia dos alunos, dando-lhe a oportunidade de participar de sua vida escolar. O aluno precisa de atividades que sejam de seu interesse.
Assim, o professor deve propor tarefas que sejam interessantes e adaptadas às suas capacidades. É importante também que as atividades sejam feitas de forma cooperativa, permitindo uma interação social, possibilitando que seus colegas o ajudem a entender melhor a tarefa e despertar algum interesse em relação a ela. Pois, quando um aluno consegue desenvolver bem uma tarefa e recebe o reconhecimento do seu trabalho, abre-se um novo caminho para uma maior dedicação, porque quando um aluno percebe que o professor confia nele, as chances de desenvolvimento aumentam. Segundo Fonseca, a noção de motivação está também intimamente ligada à noção de aprendizagem. A estimulação e a atividade em si não garantem que a aprendizagem se opere. Para aprender, é necessário estar-se motivado e interessado. A ocorrência da aprendizagem depende não só do estímulo apropriado, como também de alguma condição interior própria do organismo. É papel do professor proporcionar e promover uma aprendizagem significativa através de suas intervenções pedagógicas, pois a motivação é muito importante em todo o processo de ensino-aprendizagem, porque quando a criança se sente segura, tem mais liberdade ao buscar soluções para seu processo de adquirir conhecimento. O professor tem que ser um mediador da aprendizagem, pois ele tem um papel muito importante e fundamental no crescimento da criança, mediando e propondo situações que sejam positivas para uma boa qualidade de ensino. Uma pessoa não consegue aprender sem o outro. É necessário que exista a socialização e o professor é essencial nesse processo através de sua postura ética e observadora. A característica mais importante da atividade profissional do professor é a mediação entre o aluno e a sociedade, entre as condições de origem do aluno e sua destinação social na sociedade, papel que cumpre fornecendo as condições e os meios, conhecimentos, métodos, organização do ensino, que garantam o encontro do aluno com as matérias de estudo. Por isso, planeja, desenvolve suas aulas e avalia o processo de ensino. Libânio, 2008, coloca que o trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. É uma atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação cultural e científica do povo. Tarefa indispensável para outras conquistas democráticas. Sampaio, 2009, acrescenta que o professor mediador é que dará as coordenadas para que as descobertas aconteçam na vida escolar destas crianças. A melhor maneira para orientar seus alunos está em suas mãos, de modo que possam fazer deste conhecimento algo prazeroso e significativo para todas suas vidas. A construção do conhecimento acontece quando é formado um vínculo positivo com o sujeito aprendiz e vice-versa. Assim,
o aluno pode transformar este conhecimento. Diferentemente, ocorrerá se o professor falar uma palavra, uma frase, ou mesmo um gesto de crítica negativas diante de alguma produção do sujeito, será o suficiente para este iniciar um processo de introversão e medo de errar, de se moscar. Segundo Antunes, um verdadeiro mestre usa a sala de aula, mas sabe que seus alunos aprendem dentro e fora da mesma e, dessa forma, quando a esse espaço se restringe, faz do mesmo um elo estimulador de desafios, interrogações, proposições e ideias que seus alunos, em outros espaços, buscarão. Uma aula de verdade não se confina à sala de aula e os saberes da mesma. Provocados representam desafios para que os alunos os contextualizem na vida que vivem. Professores adoram salas de aula, pois, confinados em espaço restrito, não contam com a crítica de quem analisa sua repetitiva conduta. Chama aqui os professores de dinossauros, né? Aqueles que ficam presos somente em sala de aula. Pré-histórico. É indispensável que o professor esteja disponível ao diálogo e com esta abertura poder mediar e guiar o aluno para um caminho de respeito, liberdade, conhecimento. A realidade de cada aluno pode ser um tema para discussão em sala de aula, mostrando os problemas de sua comunidade, comparando com outra e buscando até mesmo soluções para os problemas enfrentados por eles. Porque o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na história. Cita Paulo Freire, 1996, página 154. É importante também que a observação da criança em época escolar não seja vista como vaga e imprecisa. É necessário que a escola reúna dados dos alunos desde a sua entrada até sua saída de instituição. O registro das observações compõe um relato que acompanha a vida da criança, mostrando sua evolução. Os problemas que surgem na vida escolar. São várias as razões pelas quais o professor deve observar seus alunos, como identificar os problemas de saúde que estão afetando seu desenvolvimento e, consequentemente, seu rendimento escolar. Todas as ocasiões são favoráveis à observação na escola por parte dos gestores e professores. O momento, o intervalo, a criança na sala de aula, enquanto desenvolve suas atividades, quando brinca, está em grupo ou sozinha, pois em todos estes momentos as crianças apresentam suas necessidades e seus desejos, que são manifestados através de seu comportamento. José Coelho, 1997. Segundo José Coelho, o papel da escola está sendo modificado, pois a família tem delegado suas funções educacionais à escola. Com isso, a escola passa a desempenhar um duplo papel social. Ela é transmissora de cultura e transformadora
das estruturas sociais, adequando seu trabalho às necessidades da criança e também da família e da comunidade. A família também é responsável por esse processo e deve assumir seu papel, assim como o Estado. Conforme a Constituição Federal, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Segundo Furtado e Borges, em 2007, página 1011, os pais e os irmãos constituem um ambiente social e emocional para desenvolver uma conduta afetiva positiva por meio da interação. Uma relação positiva com os demais permite que a criança satisfaça suas necessidades e consiga um controle para encarar seus sentimentos e aceitar os demais. A família é o primeiro contato social que a criança tem. É com a mãe que ela aprenderá a confiar, a ter amor. Por isso é essencial a forma como a família direciona a criança, suas crenças, seus valores, sua visão de vida já é internalizado dentro de casa, no convívio com os pais e os irmãos. Já Abreu, 2000-2001, página 18, nos chama a atenção para o papel do professor. A atuação do professor, que busca apoiar efetivamente seus alunos, exige uma atividade de acolhimento, tanto nos aspectos estritamente didáticos, quanto nos de relação interpessoal. Esse acolhimento no campo da didática, para propor e apoiar seus alunos nas situações de aprendizagem relativas às áreas do conhecimento escolar e também do conhecimento sobre o mecanismo sociológicos, culturais e psicológicos que estão envolvidos no desejo de saber e na decisão de aprender, para subsidiar a reflexão sobre as representações pessoais que faz dos alunos e a forma que se relaciona com eles. O professor precisa pesquisar, buscar meios para desenvolver nos alunos o interesse e motivação nos momentos de leitura e escrita. Não ver a escrita apenas como cópia, mas como uma prática significativa para a criança em desenvolvimento. A leitura permite à criança explorar um mundo de possibilidades e o caminho para o mundo da escrita. Através dela, podemos entrar em outras dimensões, atribuir sentidos, questionar a realidade com uma postura crítica. O ato de ler é um processo abrangente e muito complexo. Envolve a compreensão em sua capacidade de interagir com o outro. A leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sobre as influências de um determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão particular da realidade. De acordo com Silva, 2006, o ato de ensinar exige que o professor possua o conhecimento básico do conteúdo que se propõe a ensinar sem autoritarismo, mas com sabedoria.
sem o dogmatismo, que é o próprio retrocesso da educação. Ensinar exige do professor uma postura de respeito com seus alunos, seus saberes e experiências que trazem de casa. E, a partir dessas experiências, discutir e refletir sobre a verdadeira realidade desses. O professor é um sujeito mediador do processo de aprendizagem, contextualizador de sua prática de ensino, instigador e provocador dos estímulos da alegria de aprender. Sendo assim, todo o trabalho que o professor desenvolve no cotidiano da sala de aula demonstra algum saber pedagógico possuído por ele, ou adquirido em sua formação inicial, ou em torno de seu espaço de trabalho, a escola. Este último representa boa parte de conhecimento que vai se consolidando com a prática em seu cotidiano. Cita Silva, 2006, página 30. O professor, alfabetizador, constrói suas práticas a partir do que está sendo discutido no meio acadêmico e, partindo deste processo, considera o que será pertinente aplicar em sua sala de aula. As práticas de alfabetização são constituídas de um conjunto de ações que envolvem procedimentos rotineiros e inovadores. O saber fazer do professor, assim, as mudanças didáticas e pedagógicas resultam na construção de modelos para a prática docente e ao enfrentar situações de conflito. Os professores estão a todo momento refletindo sobre suas ações. Desta forma, não podem ser vistos como participantes passivos do processo de ensino. Eles desempenham um papel ativo e reflexivo na formulação de objetivos e metodologias. Assim, a escola torna-se um espaço de produção de saberes, de escolha didáticas e pedagógicas que permeiam a escolha de instrumentos de trabalho pedagógico, cabendo aos professores estabelecerem os critérios de organização, seleção, aplicação e distribuição das atividades na sua rotina diária, como um atendimento diferenciado à criança. José Coelho, 1997, nos adverte que é fundamental o papel do professor, juntamente com a família, o acompanhamento de crianças com problemas de leitura e escrita, ajudando a criança na sua reeducação. O professor ainda precisa ter certeza dos tipos de dificuldades que seu aluno enfrenta, evitando rótulos e distinguindo seus comportamentos como oriundos de vários aspectos, como o emocional, o afetivo e o cognitivo. Assim, além do acompanhamento com especialista, o aluno terá ainda um atendimento individualizado e de forma participativa das aulas, de acordo com seus limites. As autoras colocam ainda que o ponto crucial para a resolução dos problemas de aprendizagem fica restrito à relação professor-aluno. Elas apresentam ainda alguns passos a serem seguidos por professores para ajudar as crianças com dislexia. A criança normalmente já tem conhecimento prévio de seus problemas, porém não sabe quais são nem o porquê. Uma explicação ajudará a compreensão de si mesma. Como já tinha sido rotulado como mau aluno, agora vem a oportunidade
para a criança vencer. Ela tende a compreender isto. Algumas vezes ele não está disposto a fazer suas lições. Existem outras maneiras de ensinar sem usar lápis e papel. Os jogos, por exemplo, podem ajudar. Seja versátil em relação às necessidades da criança. Citação de José Coelho, 1997. Neste processo, é indispensável a participação e orientação do psicopedagogo. Não se pode jogar toda a responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem somente ao professor. Mas o educador também não pode se isolar do processo de ensino-aprendizagem. É comum, na literatura, os professores serem acusados de se isentarem de sua culpa e responsabilizar o aluno ou sua família pelos problemas de aprendizagem. É necessário lembrar-se da importância de se mudar os métodos quando não está dando certo. Neste momento, o professor precisa da ajuda do psicopedagogo para direcioná-lo na melhor metodologia a ser utilizada. Bossa, 2000, página 14. Segundo Ferreira, a psicopedagogia é a abordagem que investiga e compreende o processo de aprendizagem e a relação que o sujeito aprendente estabelece com a mesma, considerando a interação dos aspectos sociais, culturais e familiares. O psicopedagogo articula contribuições das áreas como a psicologia, pedagogia e medicina, entre outras, com o objetivo de pôr à disposição do indivíduo a construção de seu conhecimento e a retomada do seu processo de aprendizagem. E, ainda, busca possibilitar o florescimento de novas necessidades, de modo a provocar o desejo de aprender e não somente uma melhora no rendimento escolar. Cole, Marchese, Palacios, 2004, apresentam importantes colocações da prática do psicopedagogo que dedicam parte de seu tempo estudando e analisando as possíveis dificuldades educativas reveladas pelas crianças, porque nelas se fundamentam as decisões que serão tomadas voltadas à prevenção e, se for o caso, à solução das possíveis dificuldades dos alunos e ainda buscar as melhores condições para seu desenvolvimento. Assim, a avaliação psicopedagógica deve prestar informações claras para orientar a direção da escola sobre as mudanças que deverão ser feitas para o adequado desenvolvimento dos alunos, bem como a melhoria da instituição escolar. Tanto o indivíduo como a família e a escola convertem-se nos âmbitos próprios de avaliação. É interessante conhecer as condições pessoais do aluno e as experiências que lhe são proporcionadas em casa e na escola, com adultos e companheiros do ambiente escolar, porque o trabalho diário e a colaboração de todos os profissionais envolvidos permitirão avançar na direção adequada. Por outro lado, a escola e família, compartilhando o interesse em comum de fazer sempre o bem e de ajudar a criança o máximo possível, tentam educá-la. Embora, para alguns, trata-se apenas de um filho e para o professor apenas de um aluno, destes casos, uma boa e verdadeira colaboração em nível de igualdade, passando por um respeito mútuo, requer um nível de confiança. Os pais devem confiar no profissionalismo dos professores, não de forma cega, mas mediante a informação, a comparação de pontos de vista e o diálogo em torno de temas de seus interesses. Já os professores devem respeitar sempre
os diferentes tipos de pais, ainda que não coincida com o seu ideal de como deve ser a família, podem ser válidos para a criança. A afirmação de uma legítima colaboração só será possível por meio de uma constante negociação. É preciso reconhecer a enorme diversidade existente entre as famílias de crianças com dificuldades. Desta forma, não se deve propor um único modelo de relação. Por exemplo, o que para alguns pais podem ser uma grande ajuda, como as tarefas para serem desenvolvidas em casa, para outros seria uma sobrecarga. A escola, então, precisa ser sensível à situação particular de cada família, para não se tornar mais uma fonte de estresse. Cita com Marchese Palacios, 2004. Então vamos finalizar nosso artigo, vamos para as considerações finais. Com este trabalho, conclui-se que a criança com dificuldade de aprendizagem precisa de mais apoio, mais atenção e observação, e o professor é quem vai mediar a aprendizagem e as interações com outros colegas. Não basta apenas estar à frente na sala de aula, falando e fazendo com que os alunos engulam as informações e não possam debater e expor as suas opiniões, ansiedades e dúvidas. O verdadeiro professor é aquele que motiva o aluno a procurar informações, a ser pesquisador em constante aprendizagem. A criança que vive num ambiente estimulador vai construindo prazerosamente seu conhecimento do mundo. Quando a escrita faz parte de seu universo cultural, também constrói conhecimento sobre a escrita e a leitura. Ler é conhecer. Quando mais tarde ela aprender a ler a palavra, já enriquecida por tantas leituras anteriores, apropria-se de mais um instrumento de conhecimento do mundo. Algumas questões pedagógicas de aspectos muito relevantes, especialmente no que diz respeito à maneira como se entende as relações entre desenvolvimento e aprendizagem, a importância da relação interpessoal nesse processo, a relação entre cultura e educação, o papel da ação educativa ajustada às situações de aprendizagem e, finalmente, as características básicas da atividade de construção dos esquemas mentais elaborada pelos alunos em todos os diferentes estágios de sua escolaridade devem ser levadas em consideração. Observamos que este processo ocorre de maneira diferente em crianças com dificuldades de aprendizagem, onde seu desenvolvimento cognitivo e intelectual sofrem alterações devido a algumas dificuldades que podem ter diversas causas, como foi destacado no decorrer deste trabalho. As DAS, quando não são tratadas, as DAS, que são as dificuldades de aprendizagem, não são tratadas adequadamente, podem comprometer a vida escolar da criança. A família é essencial no sentido de identificar o que está ocasionando a dificuldade, principalmente os pais, pois os mesmos podem e devem ajudar o professor a auxiliar o aluno, juntamente com um profissional, o psicopedagogo, que irão procurar estratégias que possam direcionar o aluno para uma aprendizagem eficaz e de qualidade. O psicopedagogo, profissional preparado, tem o papel de direcionar o professor e a família para uma postura de ajuda, procurando identificar a melhor forma de solucionar o problema e procurando criar estratégias que irão ajudar o aluno
a se posicionar de uma forma positiva perante a aprendizagem. A criança com dificuldade precisa se sentir segura no ambiente em que ocorre a aprendizagem, pois assim ela terá uma maior confiança em se expressar. O aluno precisa de atividades que sejam de seu interesse. Assim, o professor deve propor tarefas que sejam interessantes e adaptadas às suas capacidades. É importante também que as atividades sejam feitas de forma cooperativa, permitindo uma interação social, possibilitando que seus colegas o ajudem a entender melhor a tarefa e despertar algum interesse em relação a ela. Pois, quando um aluno consegue desenvolver bem uma tarefa e recebe o reconhecimento do seu trabalho, abre-se um novo caminho para uma maior dedicação, porque quando o aluno percebe que o professor confia nele, as chances de desenvolvimento aumentam. Enfim, o aluno não é uma tábua rasa, mas um ser que já vem com experiências e conhecimentos obtidos do seu próprio familiar, onde desenvolve suas primeiras experiências sociais e que podem ser acrescidos com as informações de outros alunos. Não cabe somente ao professor ficar em sala de aula, à frente, em um patamar maior, como se fosse o detentor de todo o saber, mas como um mediador e facilitador de uma aprendizagem que favoreça a todos, e ser, principalmente, um observador para saber identificar aqueles que precisam de mais atenção, de um acompanhamento específico. Um verdadeiro docente é o que se entrega à profissão com amor e dedicação para que a nossa educação possa se transformar e ser vista como algo positivo e saudável para as nossas crianças. E assim a gente finaliza esse longo artigo, que mais uma vez eu vou citar, foi escrito pela professora mestre Graciene Januário Tislira. Ela traz aí algumas referências para a gente, eu vou citar algumas aqui. Bossa, né, que é Nádia Bossa, dificuldades de aprendizagem, o que são e como tratá-las, Porto Alegre, Arte Média, ano 2000. A Constituição Federal do Brasil, que também foi citado no artigo. Deixa eu ver aqui mais. Costa, né, Virgínia Silva da Costa, behaviorismo, Gestalt Psicanálise, 2013. Está disponível no site Pedagogia ao pé da letra.com.br. Família, escola e a dificuldade de aprendizagem, intervindo sistematicamente, psicologia escolar e educacional, de Andrade. Cole, que também é muito citado aqui no artigo, Revista Educação, ano 7, número 78, outubro de 2013, Desenvolvimento Psicológico e Educação, também de Cole, César, né, César Cole, Marquese, Álvaro Marquese e Jesus Palacios, Transtornos de Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais, segunda edição, Porto Alegre, Arte Média também, 2004, terceiro volume. Ferreira, né, que é Lúcia Graça Ferreira, Duas Visões Psicopedagógicas sobre o Fracasso Escolar. Está na revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia, número 77, São Paulo, que é ABPP, 2008,
Está lá no site revista psicopedagogia.com.br. Emília Ferreiro, que também é citado aqui, Reflexão sobre a Alfabetização, 24ª edição, São Paulo, Cortez, 2001. Fonseca, Vitor da Fonseca, Introdução às Dificuldades de Aprendizagem, Porto Alegre, Artmed, 1995, segunda edição. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes necessários à prática educativa, 23ª edição, São Paulo, Paz e Terra, 1996, eu tenho esse livro, eu amo, já li e vou ler de novo, com certeza. Então, Guerra, Leila Boni Guerra, A Criança com Dificuldade de Aprendizagem, Considerações sobre a Teoria e Modos de Fazer, Rio de Janeiro, N Livros, 2002. Tem muita. Vamos usar Piaget, que eu não posso deixar de citar aqui. O Nascimento da Inteligência na Criança, editora Azar, 1975. Silva, Bene Luiz da Silva, do gesto ao símbolo, a teoria de Henry Wallon sobre a formação simbólica. Também temos Rosana Cristina Ferreira Silva, A Dialética do Prazer na Profissão Docente. Souza, Renata Janqueira de Souza, Narrativas Infantis, a Literatura e a Televisão de que as Crianças Gostam. Não menos importante, para mim muito importante, Vygotsky, Levi Vygotsky, A Formação Social da Mente, Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores, 7ª edição, São Paulo, M. Fontes, 2007, e também Levi Vygotsky, Pensamento e Linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1983. Então, tá aí algumas referências aqui do artigo citados pela professora Messi Glaciene Januário Outes Lira, do artigo dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse artigo, eu achei importantíssimo. Trouxe bastante clareza, bastante explicação sobre as dificuldades de aprendizagem no processo escolar, como caminhar, como deve ser feito essa identificação, qual a procura do profissional, que aqui ela cita várias vezes o psicopedagogo, aí para estar auxiliando o professor, a escola, né, toda a comunidade escolar. Eu achei bem interessante. Se você não assistiu desde o começo, volta aí. Esse já é o terceiro vídeo desse capítulo. Então, volta aí 2 vídeos para você desse artigo, para você poder acompanhar o artigo todo, mas também pode acompanhar o curso todo. Como é que você participa? Eu peço a sua participação nesse curso de extensão para colaborar comigo, curtindo, comentando, deixando o seu e-mail aí nos comentários, para que você possa estar recebendo o certificado e também para me ajudar aí na conclusão desse meu estágio, está constando na minha lista de presença desse curso de extensão. Eu agradeço mais uma vez, agradeço mais esse vídeo, a sua participação, e ainda tem mais, muito mais, nesse curso de extensão ainda sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem. E se você tiver alguma pergunta para fazer, deixa aí no comentário a sua pergunta, que sempre no final, se tem perguntas, eu trago a resposta para vocês, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigada e até breve. Até o próximo vídeo. Tchau.